Educação sexual. Qual o limite do ensino desta área do conhecimento nas escolas? Nossa equipe conversou com a pedagoga Laurita Canova, que capacita professores para trabalharem com este tema em sala de aula. Laurita Canova, seja bem-vinda ao nosso programa. Com tanta tecnologia disponível e informação acessível para todo mundo e com pouca conversa franca com os pais, virou o papel da escola de trazer a educação sexual para os jovens? Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. E assim, na verdade, a responsabilidade é da família inicial, né? A escola, ela não tem uma responsabilidade direta de falar sobre sexualidade ou de fazer orientação sexual ou educação sexual. Embora, né, tem nos parâmetros curriculares de que o tema sexualidade é um tema transversal e que pode ser trabalhado na escola e que é importante, né, hoje em dia discutir isso também na escola, com toda essa tecnologia, com toda essa informação que a criança ou adolescente vem vendo, observando, vivenciando, né? Porque se a gente for ver assim, ó, todos os dias, isto está presente nos lares, está presente na família, está presente na sociedade, através da mídia, os outdoor, música, televisão, novela, os próprios programas infantis, a internet. Então, assim, a questão da educação para a sexualidade ou a educação sexual, ela tem que começar sim na família, né? Desde o nascimento, todo um processo de desenvolvimento, de crescimento, de maturação dessa criança e, óbvio, passando para a escola, sim, é importante que a escola também se atente a esta necessidade da criança estar, né, inserida nesse contexto e de fazer essa discussão também. Em muitos casos, os pais não tomam conta disso, né? Não explicam, não dão a orientação nessa questão da educação sexual, porque não tem a ideia mínima assim, de qual é a idade que a criança precisa ter para ser, né, inserida nesse contexto. A senhora acredita que tem uma idade ideal para isso? Não existe idade ideal, né? Então, assim, a sexualidade, ela nasce com a gente e nos acompanha até a morte, né? Ela é parte integrante da nossa personalidade. E, conforme Freud já afirmou, escreveu com a maior naturalidade, ele diz assim, a criança tem sexualidade, né? Então, a questão da idade ou da educação sexual ou para a sexualidade, ela tem que começar desde muito cedo. Quando a mãe, por exemplo, ela amamenta essa criança, quando ela pega essa criança, a forma como ela aconchega, a forma como ela se relaciona com essa criança no momento da amamentação, ela já está educando para a sexualidade. A criança, ela já está tendo prazer. Este é o primeiro contato de prazer dela. A forma como a família, a mãe, ela vai dar o banho, como ela toca, como ela entende o corpo dessa criança ou como ela lida com essa situação, já é ensino para a sexualidade. Porque a sexualidade, ela não é somente a questão da relação sexual, a questão biológica, né? Ela tem uma dimensão muito ampla, que é a dimensão bio, psico, sociocultural e ético, né? É a construção de valores, é a questão de respeito consigo mesmo, de respeito com o outro, de respeito com o seu corpo, de respeito com o corpo do outro. Isto vai educar para uma sexualidade saudável. né? Então, a idade para começar a falar, eu estava falando desse contato, mas para falar, vai respondendo conforme as perguntas que vão surgindo. Né? A criança, ela vai chegar um momento em que ela vai perguntar algumas coisas, porque ela vai ver, né? Ela vê lá na televisão o beijo, ela vê lá na televisão uma insinuação de uma relação sexual, embora às vezes não, né? Na maioria das vezes não aparece o contato dos genitais, aquela parte mais íntima, mas tem todo um contato corporal, às vezes corpos nus, e a partir daí ela poderá perguntar. Né? Ou de repente essa criança ela vai perguntar, vai encontrar, por exemplo, uma camisinha lá no quarto do pai e da mãe, na gaveta do irmão mais velho, e vai chegar com a camisinha e vai perguntar: o que é isso?
né? Então é importante que os pais se atentem a isso e respondam exatamente o que a criança perguntou. Não precisa ir além, mas é importante responder com naturalidade, né? Responder de forma honesta, verdadeira, né? Conforme Rousseau falou. Ele já disse isso. Se for para mentir, cale-se, omita-se, não diga nada. A maioria dos pais se preocupam, até educadores, né? De que, se a gente vai falar sobre isso, a gente vai estimular. É o contrário. Pesquisas científicas comprovam que todo jovem, né, falando mais assim do jovem, da criança, ou quem tem informação, retarda o início da atividade sexual e quando começa a atividade sexual, quando tem início a atividade sexual, ele faz de uma forma responsável, né, cuidando de si, da sua saúde, do outro, de uma forma sadia. As escolas, elas recebem esse tipo de pressão, de intervenção, de opiniões contrárias por instituições religiosas, por organizações políticas ou então por pais? Então, isso acontece, né? Ou pode acontecer, porque as pessoas, mesmo inseridas em algumas instituições, seja instituições religiosas, e daí das diferentes religiões, seja na própria família, né? Ou algum grupo social, ou na sociedade, elas carregam consigo aquilo que incorporaram e que aprenderam com relação à sexualidade. E essa pressão, ou essa situação de insegurança, né, que essas pessoas têm, pode se refletir sim lá na escola. Inclusive a própria escola, às vezes o próprio educador tem esta insegurança, mas isso muito em função da sua crença com relação à sexualidade e também porque tem essa visão de sexualidade só biológica, só a questão do sexo por sexo, de relação sexual, né? E trabalhar a sexualidade é propiciar às pessoas, aos jovens, às crianças, a construção de valores saudáveis, dar possibilidades delas se revelarem, né, enquanto sujeitos e questionarem os seus conceitos, os seus preconceitos ou os conceitos pré-concebidos também na sociedade, né? Então isso é educar para a sexualidade, é formação humana, né? É trabalhar a ética, é trabalhar os valores de responsabilidade, de respeito, do amor, né? É não banalizar a sexualidade ou as relações afetivas. Trabalhar a sexualidade é trabalhar com afetividade. E quando a gente fala afetividade, nós não estamos falando só da afetividade dos pares ou dos relacionamentos de homem, mulher, 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 homem, homem, né? Falando aqui da questão da homossexualidade, nós estamos falando das relações de amigos, relações sociais, relações de trabalho, tudo isso faz parte das relações afetivas, porque quando você está num grupo, por exemplo, lá no trabalho, é importante que você consiga se relacionar de forma também respeitosa, carinhosa, afetiva, né? Que isso vai fazer com que você também se sinta melhor, o trabalho vai fluir melhor, né? Vai ter consequências positivas disso tudo. Como que está aqui no Brasil as escolas e esse processo de conscientização? Eu acho assim que a gente ainda tem que avançar bastante nesse sentido. Eu mesma, quando fiz minha especialização, eu estudei e fiz uma pesquisa de campo e tal, nas várias escolas, particular, municipal e estadual. E eu fui buscar saber como se dá o ensino da sexualidade. E nesse meu estudo eu descobri que 98% das escolas e dos professores não trabalham. E não trabalham porque não se sentem à vontade. Esses mesmo 98, eles sentem e afirmam que há necessidade de se trabalhar isso. Mas qual é a postura? Quando surge isso na sala de aula, eles reprimem, né? Ou não falam nada.
né? Por exemplo, lá no intervalo, o menino e a menina, né, um mexeu com o outro, abraçou, ergueu a saia. A questão é reprimir. Não é trazer para um contexto maior e discutir esses valores que eu acabei de falar, valores éticos, né? Então, tudo bem, né? Eu tive curiosidade, agora não me dá o direito de ir lá erguer a saia da menina e nem eu de botar a mão no órgão genital do menino, né? Ou puxar a calça dele. Então, eu tenho que respeitar a mim, eu tenho que respeitar o outro também e trazer essa realidade para debate em sala de aula. E daí o professor se dizia na época do meu estudo, e eu acho que continua isso hoje, né? Pelo que eu, né, que eu converso e acompanho e tenho visto, continua ainda isso, né? Laurita, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, obrigada a vocês, né, pelo convite e me coloco à disposição para a gente, né, se quiserem continuar, estaremos à disposição. Obrigado. Agora voltamos ao estúdio.